público ficou em choque. Luzes se acendem no palco, o som estronda pelas caixas, a multidão grita. Mas quando Eduardo Costa surge sob os holofotes, há um silêncio estranho no ar. Aquela presença forte, intensa, com corpo musculoso que por anos marcou sua imagem, agora dá lugar a uma silhueta magra, ossos mais visíveis, semblante mais fechado. A pergunta que se espalha como fogo pelas redes sociais, pelos bastidores, pelos camarins, é uma só. O que está acontecendo com Eduardo Costa? O sertanejo, famoso não apenas por sua voz potente, mas também por sua vaidade escancarada e físico vigoroso, se apresenta como se tivesse sido engolido por um vácuo sombrio de transformação. Internautas começam a especular doenças graves, distúrbios alimentares, problemas emocionais. Comentários como "ele está doente", "isso não é normal" e "algo está errado com ele" inundam as redes sociais. A aparência frágil contrasta com a força da voz, e isso só aprofunda o abismo do mistério. Por trás do espetáculo, a verdade é menos trágica do que se imagina, mas não menos dramática. Eduardo Costa emagreceu, sim, e não foi pouco. Foram quase 30 quilos eliminados em menos de um ano. Mas a história não começa nos palcos. Começa em casa, em silêncio, no interior de sua fazenda. Durante a pandemia, o cantor se afastou dos holofotes, interrompeu sua rotina de treinos intensos e mergulhou num cotidiano desacelerado ao lado da família. Resultado: o peso aumentou, o rendimento físico caiu e o homem que sempre foi obcecado pela estética passou a se sentir preso dentro do próprio corpo. A vaidade falou mais alto. A busca por uma versão melhorada de si mesmo virou obsessão silenciosa. Mas Eduardo Costa não queria apenas emagrecer, ele queria renascer. Ao lado da esposa, a influenciadora fitness Mariana Polastrelli, o cantor embarcou num processo rigoroso e disciplinado de transformação física. Tudo com o acompanhamento do médico Dr. Bernardo Guimarães e da nutróloga Dra. Fernanda Cortez. Eles fizeram uma bateria de exames, traçaram um plano nutricional detalhado e, sobretudo, prepararam o corpo do sertanejo para uma reeducação severa. Nada de dietas da moda, nada de pílulas milagrosas. Era disciplina, foco e sacrifício. E Eduardo mergulhou de cabeça. Reduziu drasticamente a alimentação, intensificou os treinos e cortou qualquer hábito que pudesse comprometer o plano. Em poucas semanas, os resultados começaram a aparecer, mas com eles, os comentários. A aparência mais frágil, o rosto mais fino, os braços menos volumosos, tudo isso começou a gerar pânico nos fãs. Em meio a elogios pela nova forma, surgiram acusações, teorias, questionamentos, todos carregados de emoção e medo. Nos shows, o drama se intensificava. A cada entrada no palco, o choque visual gerava um novo burburinho. Alguns fãs choravam, outros saíam do show confusos. Muitos postavam vídeos em redes sociais dizendo que ele parecia estar doente, que não tinha mais energia, que seu olhar estava diferente. Mas Eduardo se manteve firme. Em suas poucas declarações públicas, garantiu que estava bem. Disse que, nos momentos em que ficava parado no palco, cabisbaixo, não era por fraqueza, mas por emoção. Estava agradecendo a Deus num segundo ele. Ainda assim, o mistério persistia. Afinal, era difícil associar aquele novo corpo, tão diferente do que o público conhecia, com uma simples escolha estética. Na era dos julgamentos instantâneos, poucos se lembram que por trás da fama há um ser humano. Eduardo Costa, acostumado a ser idolatrado pelo físico e criticado por seus excessos, resolveu dar um passo diferente: desconstruir sua imagem para reconstruir sua essência. Quis provar que ainda era capaz de desafiar a si mesmo, que podia abandonar o corpo de gladiador para habitar uma versão mais leve, mais saudável, mesmo que isso significasse enfrentar o tribunal implacável da opinião pública. E enfrentou. Seguiu em frente, mesmo sob críticas, mesmo sob suspeitas. E isso por si só é dramático. É como se o cantor estivesse vivendo um enxugamento simbólico da alma. Perdendo peso, sim, mas também expurgando pressões, vícios, inseguranças.
Hoje, Eduardo Costa segue firme em sua nova jornada. A aparência mudou, a voz continua potente e a dúvida ainda paira no ar. Será que ele vai voltar a ser como antes? A verdade é que talvez ele nem queira. O homem que emagreceu 30 quilos e deixou todos em choque está mais próximo de si mesmo do que nunca. E isso, gostem ou não, também faz parte do espetáculo. Porque às vezes o palco mais difícil de se encarar é o próprio espelho. Recentemente, Eduardo Costa realizou mais uma cirurgia. É isso mesmo, dessa vez foi a de transplante capilar. Imagine a cena. O icônico cantor sertanejo Eduardo Costa sobe ao palco do Lavras Rodeo Festival em Minas Gerais, luzes acesas, multidão vibrando e ele sem o cabelo que todos conheciam. Foi ali, conturbado e corajoso, que ele decidiu abrir o jogo sobre seu recente transplante capilar. E a partir desse momento, a narrativa começa a fisgar o público, porque todo mundo quer entender o porquê, o como e o impacto disso na vida de um artista famoso. Em poucos segundos, você já sente a tensão. No mesmo dia, surgiram vídeos dele todo delicado, com a cabeça recém-operada, ainda com marcas aparentes, sensível e levemente sangrando. Ele ficou sentado nos primeiros dias, dormindo inclinado, porque o pós-operatório exige muito cuidado. Eu sei que eu tô horrível, mas tá tudo certo. Um beijo, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado melhor. O contraste entre o ídolo confiante e as condições delicadas do momento faz a plateia se conectar instantaneamente. É quase um edge moment que prende o espectador à narrativa. Mas o ponto alto da trama vem quando ele revela os motivos por trás da decisão. Quando eu tive um estresse muito grande durante a pandemia e depois da pandemia também. Depois da pandemia não. Antes e durante a pandemia eu fiquei muito estressado. Fora os anabolizantes que eu usei durante a minha vida inteira, lá pra trás, sabe? Então meu cabelo caiu muito mesmo, assim. Minha família tem pouca gente careca, né? Então não é uma coisa que passou de DNA, né? Então meu cabelo caiu aqui atrás, em cima aqui, sabe? Onde eu uso o que para aqui, ó. E aqui na frente, assim, atrás estava muito grande e aqui meu cabelo já estava ralo. Ele já estava praticamente começando a ficar careca mesmo, sabe? Sim. Ele estava no auge da carreira, mas admitia que o cabelo foi caindo, foi ralando, tinha umas entradas. A partir daí, foi convencido pela esposa, Mariana Polastrelli, que, lembrando a data, fez com que o casal tomasse a decisão. Eduardo se encorajando a compartilhar algo que sabia que assustaria as pessoas, falando: "Não estou aqui para vender imagem, estou aqui para fazer música." Esse discurso ajuda quem vê a se projetar nesse dilema célebre versus humano comum e faz o público continuar vendo para sentir de novo essa sensação de ver o ídolo quebrando a máscara. Gente, aconteceu também recentemente esse episódio que viralizou na internet com Eduardo Costa. Alguém nos comentários pode me dizer o que aconteceu? Seria parte de sua apresentação nos shows? Ou um ritual? Diz aí a sua opinião sobre esse vídeo. E por fim, chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou dessas transformações? Deixe nos comentários o que mais te emocionou. Será que com essa mudança física e visual, o nosso querido Eduardo Costa vai parar com os procedimentos estéticos? Ou vem mais transformação por aí? Deixe aí a sua opinião. Obrigada e até o próximo vídeo! E aqui tem mais vídeos do nosso canal. Assista e se divirta!